Deus abençoe cada um de vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias. E hoje eu vou iniciar uma série de 3 mensagens no livro de Neemias. Nós vamos falar um pouco sobre a história de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. E o tema dessas 3 mensagens será reconstruindo os muros da vida espiritual. Hein? Reconstruindo os muros da vida espiritual. Vamos ler o texto de Neemias, capítulo 1, que diz assim: Estas são as memórias de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam às províncias de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, que então disse. Até aqui, vamos orar. Senhor, fala conosco. Nós precisamos da Tua palavra. A Tua palavra que rege os nossos caminhos, a Tua palavra que nos dá direção, a Tua palavra que molda o nosso caráter, a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos dá força para continuarmos a caminhada, é a Tua palavra que é tudo em nós, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela nos direciona como uma bússola até os pés de Jesus. Que ela nos direcione, ó Pai, como um farol para seguirmos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de Neemias é uma história belíssima, porque Neemias é um homem chamado por Deus, encarregado de reconstruir uma cidade que estava em ruínas. A história de Neemias, eu vou fazer um paralelo com a situação que nós estamos vivendo nesses dias atuais, com a vida espiritual que nós estamos vivendo. Porque a história aqui, nós sabemos que Jerusalém foi destruída pela Babilônia. E sabemos que Judá foi levado cativo para a Babilônia e por lá permaneceu durante 70 anos. E nós sabemos a desolação que foi causada. Jerusalém foi totalmente destruída, os muros destruídos, as portais queimados, como é descrito aqui em Neemias. Nós sabemos que o povo, os melhores homens, foram levados como escravos para a Babilônia, e o que ficou em Jerusalém foram as mulheres, as
as crianças, algumas, né, as de colo, e os velhos, pessoas que não tinham possibilidade de oferecer alguma coisa para a Babilônia. Então, os melhores homens, os mais fortes, os mais estudados, mais inteligentes, foram levados para a Babilônia. E a cidade então fica deserta, a cidade então fica totalmente destruída, fica numa situação tão terrível que chega ao ponto das mulheres comerem os seus próprios filhos. Olha só a situação que o povo de Deus se encontra. E eu faço um paralelo com a vida espiritual nossa nos dias atuais. E eu faço uma pergunta para você: como é que está a sua vida espiritual? Como estão os muros da sua vida espiritual? Irmãos, o que eu tenho percebido nos últimos tempos aí, nos últimos anos, é que a igreja, ela tem perdido o seu fulgor, o seu vigor, a sua força. Por mais que a gente vê aí na televisão, na internet, nos veículos de comunicações, as igrejas lotadas, eventos sendo feitos, conferências aqui e acolá, nós temos, na verdade, experimentado um tempo onde os crentes nunca foram tão omissos, nunca foram tão fracos no que diz respeito à vida espiritual. Talvez muitos frequentam a igreja ainda por pura tradição ou por pura, vou sair de casa, hoje eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou lá ver o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal. Muitas vezes isso tem acontecido. Eu não estou aqui generalizando, claro. Nós temos igrejas que estão, sim, vivas. E a igreja de Jesus, ela é viva. Mas nós precisamos, nos dias atuais, voltarmos os nossos olhos para o Senhor e procurar fortificar a nossa vida espiritual nele. E fazer aquela oração que Davi fez quando ele peca. No Salmo 51, onde ele diz: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Porque até isso, talvez, muitos de nós já perdeu. A alegria da salvação. Estamos no automático. Porque os muros estão derrubados. Aqui eram muros físicos. Os muros que eu estou falando e traçando esse paralelo são os muros espirituais. Os muros lá estavam destruídos, mas sabemos que a cidade era uma cidade chamada Cidade de Deus, era Jerusalém, era o lugar do templo. O templo foi vilipendiado, a fé foi vilipendiada, as pessoas não tinham mais o lugar de adoração, nem que elas quisessem, porque estava tudo em ruínas. Então a missão de Neemias e de Esdras era contemporâneo de Neemias, e Esdras é um livro antes de Neemias. Eles eram contemporâneos, viveram na mesma época e trabalharam juntos para Neemias como o construtor natural, reconstruindo os muros da cidade, e Esdras como o reconstrutor ou reavivalista da fé do povo de Israel. Aqui nós vemos que Neemias, ele recebe uma notícia. E uma notícia que ele já sabia o que tinha acontecido em Judá. Ele já sabia que os muros da cidade estavam derrubados, né? O irmão dele, na verdade, não se sabe aqui a expressão no hebraico que vai
falar irmão, mas pode ser também irmão de pátria. Talvez não seja o irmão de sangue, pode ser que seja o irmão de pátria. Dá a notícia para ele. Como estava a situação, não só física, mas moral e espiritual do povo de Judá. Então Neemias, ele, tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele então toma uma atitude. Irmãos, nós precisamos tomar uma atitude. Todos nós aqui, inclusive eu, o pastor da igreja, precisamos tomar uma atitude de reconstruir os muros da nossa espiritualidade. O grande problema é que os muros que nós construímos, muitas vezes, são construídos em alicerces frágeis. Como eu disse, a igreja hoje está muito voltada para eventos, para coisas, para coisas supérfluas, para conquistas humanas. Estamos esquecendo do céu. Nós não queremos o céu, nós queremos vida aqui. Se você pergunta de 10 crentes, se alguém quer que Jesus volte, talvez 8 vai dizer, não, espera. Espera eu casar, espera eu ter filhos, espera eu ter uma casa, espera eu ter um carro. Porque as expectativas espirituais nossas são de coisas humanas, coisas terrenas. As atitudes que nós tomamos em relação à vida espiritual é por causa dos problemas que nós temos aqui. Precisa ser mudado isso. É claro que nós vamos buscar pelas coisas que diz respeito à nossa vida. Mas, irmão, isso não pode ser a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é muito maior do que apenas o nosso bem-estar nessa vida. Olha só que Neemias, ele não estava olhando para ele, porque Neemias aqui, ele estava onde? Na Pérsia. Ele estava num lugar onde na Pérsia se levantou como um grande império, depois do Império Babilônico. Então Neemias estava aqui dentro de um reino, servindo ao rei. Ele era o que do rei? Ele era copeiro do rei Artaxerxes. O copeiro naquele tempo era tido como um homem de confiança, porque tudo que o rei ia beber passava primeiro pelas mãos dele, para ele poder degustar, experimentar, para saber se o vinho, ou quer lá que seja o rei fosse beber, não estivesse envenenado. Então passava pelo copeiro tudo que ia às mãos do rei. Era um homem de confiança. Era um homem que provavelmente estava prosperando lá no Império Persa. Ele não era qualquer um. Olha que Neemias, então, ele procura saber como está o seu povo. Então ele estava procurando o quê? Olha, como é que está a minha nação? Como é que está o meu povo? Como é que está a vida espiritual deles? Como é que está a nação? Neemias se preocupou com o outro. Neemias se preocupou com o seu povo. Então Neemias toma uma atitude, e talvez
talvez não, irmãos, é uma certeza. É a atitude que você e eu temos que tomar. Olha o que Neemias fala. Verso de número 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Interessante notar que Jeremias, ele usa essa expressão, orei ao Deus dos céus. Tanto aqui no versículo 4, como lá no versículo 4 também do capítulo 2. Orei ao Rei, ao Deus dos céus. Porque Neemias sabia que ninguém nesta terra poderia fazer algo se Deus não fosse à frente. Ninguém. Então ele orou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou. Por quantos dias? Aproximadamente, irmãos, 4 meses. Neemias esteve em oração, em lamento, em jejum. Pergunto para você, quantos dias tem, ou quantos meses, ou quantos anos que você não jejua? Que você não se consagra? Quantos dias tem, talvez, que você não pega nesse livro? Que você diz que é a regra de fé e prática da sua vida? Quantos dias, ou quanto tempo tem que você não chora? Teve um culto aqui que nós transmitimos ao vivo um tempo atrás, e que na hora da pregação, eu falando alguma coisa aqui, eu acabei chorando aqui no púlpito. E o pessoal do presbitério assistiu e veio fazer chacota comigo disso. Os pastores. Eu falei assim, meu irmão, muito me incomoda esse comentário seu. Me parece estranho. Então quer dizer que eu tenho que ser um robô, onde eu transmito uma mensagem sem emoção nenhuma. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não pode fluir nas minhas emoções. Eu não posso me expressar com lágrimas, porque é estranho para alguns. Que Neemias diz que ele chorou, ele lamentou. Nós vemos Jesus chorando, nós vemos os apóstolos chorando, nós vemos Isaías chorando, os profetas chorando. O pastor hoje não pode chorar. Ele tem que ser mecânico. Ele tem que ser não expressivo. E eu falei, meu irmão, se eu tiver que chorar novamente, eu choro novamente, porque eu não sou uma máquina. E o Espírito Santo está em mim. Nós somos seres emocionais. Deus opera também nas nossas emoções. Nós não podemos deixar as nossas emoções confundir a nossa fé, mas somos seres emocionais. Neemias então chora, ele põe as suas emoções na sua oração, põe as suas emoções ao saber a situação do seu povo. Neemias foi escrito, irmãos, 458 anos antes de Cristo. Nós temos que aprender muito com esse homem, ou com o que ele fez, ou com o que Deus fez através da vida dele. Neemias, então,
se coloca diante do Senhor e, irmãos, para que o rei da Pérsia pudesse liberar Neemias, só uma ação divina. Só uma ação soberana. Neemias se colocou numa posição de voltar à sua terra, de trazer um movimento de restauração do povo, tanto espiritual como da cidade, o natural. Neemias ouviu esse chamado de Deus, foi aos pés do Senhor, porque só o Senhor poderia dar capacidade ou dar sustentabilidade para que esse projeto pudesse seguir em frente. O projeto de restauração. Quero te dizer que se você hoje se encontra em uma situação totalmente deplorável espiritualmente falando, eu quero te dizer que nada nessa vida, nada nesse mundo vai trazer novamente a alegria de você poder servir a Deus. Só Deus. Só chorando aos pés do Senhor. Só quebrando seu coração diante do Senhor. Se as muralhas do seu coração estão caídas, eu quero te dizer, meu irmão, levante-se em choro, em pranto, em jejum, em consagração, e Deus vai operar o milagre de levantar você novamente. Nós precisamos, em dias de pessoas mortas, sermos uma igreja viva e vibrante. O que está faltando para que nós sejamos uma igreja viva e vibrante? Estamos precisando de jovens. Não. Muitos falam assim, uma igreja sem jovem é uma igreja sem vida. Em certo aspecto, sim. Nós fizemos aí o evento com os jovens, né? Essa semana passada, foi uma bênção. Mas uma igreja viva, um povo pujante, não depende dos jovens. Depende de cada um de nós tomarmos atitude de irmos aos pés de Cristo. Só Ele, irmão, pode nos dar a sustentação da fé que nós precisamos para continuar a caminhada. Só Ele pode reerguer novamente os muros e reconstruir as portas derribadas da nossa vida espiritual. Só Ele. O grande problema é que o cotidiano está nos tirando do espiritual, do sobrenatural. O cotidiano está nos roubando da intimidade, porque nós precisamos cuidar da nossa vida aqui. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho, ou que você tem que deixar tudo para trás e viver só em oração, ou vir para a igreja todo dia. Eu não estou falando. Não passa por isso. Passa em você tomar as responsabilidades que Deus tem para nós, individualmente, como cristãos, e coletivamente, como igreja. Então, Neemias, ele então mostra isso para nós. Ao longo dessas 3 semanas, nós vamos ver coisas maravilhosas nesses textos. Até o capítulo 6, nós vamos ver coisas maravilhosas. Não pense que Neemias foi lá, não, eu orei e tal, tudo deu certo, eu fui lá, reconstruí os muros, foi uma maravilha. E foi assim, porque Deus estava comigo, as coisas foram fáceis. Não. Não é porque Deus está conosco, não é porque temos o Espírito Santo,
não é porque somos filhos de Deus que as coisas para nós serão fáceis. Pelo contrário, nós vamos encontrar opositores. Nós temos os opositores tão fortes contra nós. Nós temos, olha, um opositor forte nosso, o diabo. O diabo é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Pedro vai dizer que ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Lembra quando Jesus falou, ó Pedro, eu vi o diabo cirandando você. Pedro andando com Jesus 3 anos, irmãos. Jesus fala assim, olha Pedro, eu vi o diabo, Satanás, cirandando você. Mas eu roguei por ti. E aí ele fala, e Jesus falou, agora quando tu te converteres, Jesus chamou Pedro de não convertido. Tu quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Nós temos outro inimigo que se opõe à nossa vida espiritual. Quem é? O mundo, o pecado, que tão de perto nos rodeia. O pecado que está em todo canto, irmão, está em todo canto. Nós estamos vivendo em um tempo de, assim, eu vou falar bem a verdade para vocês, eu vou, uma das minhas redes sociais, eu vou cancelar, que é o Facebook. Essa semana eu vou desfazer meu Facebook. Eu vou só salvar umas fotos bem antigas que tem lá e vou cancelar. Porque o Facebook, irmão, virou um campo de prostituição. Você está rolando um rios ou outro, eu quase não vejo Facebook. Nem tenho um aplicativo, mas de vez em quando eu vou lá. Alguém me manda uma mensagem e tal. Aí você rola um rios, de repente aparece uma propaganda de pornografia. Ó, compre isso, pague isso. Não dá, meu irmão. Não dá. É uma rede que era para ser monitorada e para que isso não acontecesse, e acontece. A Meta reclama tanto de alguns comentários que a gente faz, mas essas coisas eles não tiram. Eu vou ter que apagar o meu Facebook, tirar. O mundo, o pecado nos rodeando, querendo nos tragar, querendo nos pegar. Terceiro inimigo que nós temos, e esse é poderoso. O diabo é poderoso. O pecado, nem se fala. Se nós hoje temos os problemas que nós temos, é porque o pecado entrou no mundo. É porque o homem caiu. Agora o terceiro, esse é difícil, porque esse dorme com você, acorda com você, trabalha com você, anda com você, toma banho com você. É você mesmo. A nossa carne. Até costumo dizer, o inimigo mais poderoso seu é aquele que escova o dente. Quando você está lá no banheiro escovando o dente, olhando no espelho. É seu inimigo feroz, a sua carne. A nossa carne quer nos tirar do propósito do Senhor. Então, verso de número 5. A oração que Neemias faz a Deus, dizendo assim, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor, leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Neemias ora ao Senhor com a maior sinceridade do seu coração.
falando: Deus, olha para o teu povo, olha a situação da tua igreja. Irmãos, nos dias de semana, muitas vezes eu venho para cá à tarde, e aí eu sento ali no fundo, ali, eu fico orando, eu falo: Senhor, muda, e eu começo a orar pelos irmãos aqui da igreja, e eu gosto de orar nome por nome, né? Eu falo: Senhor, muda a história dessa pessoa, muda a vida espiritual dessa pessoa, muda essa pessoa, muda a visão dessa pessoa, muda a forma de viver dessa pessoa, muda a vida espiritual dessa pessoa. Senhor, olha por ela, olha pelo teu povo, olha pela tua igreja. Nós temos chorado, irmãos, pela vida espiritual dos nossos irmãos também. Você tem chorado pela vida espiritual do seu irmão, desta congregação, para que a gente possa ver coisas tremendas acontecerem aqui, vidas se rendendo diante do Senhor, famílias vindo aos pés de Jesus, famílias restauradas, casais restaurados, crianças cheias do Espírito Santo, jovens que vão buscar a Deus. Para que nós possamos ver esse reavivamento na igreja, nós precisamos ir para o pó, para o chão, para a oração, para a súplica, para a busca. Sairmos desse ostracismo espiritual, desse marasmo que nós estamos vivendo, e colocar a boca no pó. Era isso que Neemias estava fazendo. Primeiro ele foi buscar auxílio em quem podia auxiliá-lo. Primeiro ele foi procurar conforto em quem poderia confortá-lo. Primeiro Neemias foi procurar esperança em quem poderia dar a ele esperança. Lembra daquele texto que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, muitos de nós precisamos fazer essa oração. Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Se você nessa noite está aqui e você está falando assim: pastor, eu estou precisando disso, ore ao Senhor como fez Neemias. Fala: Senhor, eu quero trazer esperança, a memória, aquilo que me dá esperança, que a minha memória lembre dos grandes feitos que o Senhor já fez por mim. Era isso que Neemias colocou diante do Senhor, falando: Senhor, eu oro por eles, porque o Senhor já fez tantas coisas grandes no meio do povo de Israel. E ele continua dizendo, na sua oração, ele continua no verso 6, ele continua dizendo assim na parte B: confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Olha só, Neemias, ele chega diante de Deus e falando: eu sou culpado. Neemias não viu os muros e a cidade de Judá e as muralhas de Jerusalém destruídas como a culpa são daqueles que fizeram, a culpa são daqueles que deixaram a espiritualidade acabar. Não, Neemias, ele fala assim: eu pequei, a minha família pecou. Ele confessou o pecado dele, da família e da nação. Ele diz: confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Irmãos, não tem nada pior diante do Senhor que o pecado. E eu vou dizer para você que a nossa omissão é pecado, que a nossa falta de fé é pecado, que a nossa
indiferença com a vida espiritual, como eu disse aqui no começo. Não, vou lá, vamos ver o que dá no culto. Os crentes estão na igreja fazendo isso. Não, vou ver o que dá. Vou lá. Aí nós estamos ouvindo muitas vozes, porque a internet está cheia de vozes. Hoje tem um especialista, um teólogo para tudo, que entende de tudo, que fala de tudo. E muitos irmãos têm falado contra a igreja. Contra a igreja. São aqueles que minam, sabe? São como aquelas raposinhas que diz lá em Ezequiel, aquelas raposinhas que vão entrando de fininho, vão plantando até que eles conseguem corromper alguns, arrastar alguns, comer alguns, tirar a fé de alguns. Nós precisamos, irmãos, aplicar algumas coisas que nós vimos aqui na nossa vida diária. Primeiro, se você quiser anotar aí, primeiro, grandes obras começam com grandes quebrantamentos. Grandes obras começam com grandes quebrantamentos. Neemias não foi na força do braço dele. Neemias não foi de qualquer jeito diante de Artaxerxes, o rei. Neemias foi aos pés daquele que poderia mover o coração e que move o coração do rei para onde ele quer. Se não nos importarmos nunca nos levantaremos. Precisamos sentir o peso da condição espiritual da igreja e da sociedade. Se você não convida ninguém, eu quero te dizer, meu irmão, com muito amor, se você não abre a sua boca para evangelizar alguém, eu quero te dizer que você está cometendo um grande pecado. Se você não evangeliza o seu vizinho, os seus filhos, os seus parentes, se você não fala de Jesus, você está pecando. Precisamos sentir esse peso, o peso que Neemias sentiu. Eu pequei, minha família pecou grandemente contra o Senhor. Segundo, oração não substitui a ação. E ação não substitui oração. Os dois andam em conjunto, orando, agindo e orando. Nenhum substitui o outro. Neemias orava, mas também trabalhava. A vida cristã madura e equilibra joelhos dobrados e mãos ocupadas. Entendeu? A vida cristã madura equilibra joelhos dobrados e mãos ocupadas. Trabalho. Terceiro, nosso chamado não é apenas construir coisas, mas formar pessoas. Podemos levantar templos, ministérios, projetos, mas o legado é a transformação que a palavra de Deus promove no coração do homem. Então, primeiro,
Grandes obras começam com grandes quebrantamentos. Segundo, oração não substitui ação, ação não substitui oração. Terceiro, nosso chamado não é apenas construir coisas, mas formar pessoas. E nós vamos ver isso aqui. Até o final dessa série de mensagens, nós vamos ver o quão grandiosas coisas Deus fez através de Neemias, um homem que se levantou com uma disposição, e quão grandes coisas o Senhor fez na nação de Israel. Através da vida de Neemias, através da vida de Esdras e através dos homens que se ajuntaram nesse projeto. Irmãos, a igreja é isso, a vida espiritual é isso, é um grande projeto. Tudo que eu falei aqui no começo, né? Precisamos de salas para trabalhar, precisamos de coisas para podermos atender melhor, porque eu creio firmemente que o Senhor vai enviar muitas pessoas para nós, que nós vamos alcançar através da pregação, através da voz do Evangelho, nós vamos alcançar muitas vidas aqui, irmãos. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer, mas precisa disso, precisamos de pessoas quebrantadas aqui, precisamos de pessoas que não vão amar a vida, nessa vida, mas amar a vida que Deus tem para nós, que vão pegar no arado e não vão ficar olhando para trás, pegar o arado e puxar ele para frente, arrancar os retrovisores e seguir em frente. O grande problema dos crentes hoje é que os retrovisores são o tamanho do retrovisor de um caminhão. Nós estamos andando, mas sempre está olhando no retrovisor. Nossa, mas podia, né, voltar lá atrás. Nossa, olha o que eu deixei para trás. Aí ultrapassa um obstáculo. Nossa, esse obstáculo era bom, né? Eu podia ter ficado um pouco mais. Não, segue em frente. Quem pega no arado, Jesus vai dizer que não olha mais para trás. A vida cristã é isso. É renúncia. É deixar as coisas que nos impedem para trás. É queimar as juntas de bois junto com os carros. E falar assim: Senhor, a única coisa que eu tenho agora é o Senhor. É seguir em frente. É a vida do crente, irmãos. É a sua vida, é a minha vida. Se nós queremos ver esses bancos cheios aqui, nós vamos ter que fazer como Neemias. E nós vamos ver isso aí mais para frente. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu cuidado. Levanta-nos, ó Pai, levanta os muros da nossa vida espiritual, nos dê condição, ó Pai, de podermos crescer na fé e na graça do Senhor Jesus, no conhecimento da Tua Palavra. Nos ajude, meu Deus. Temos tantos obstáculos, tantos inimigos que se levantam, mas todos eles são subjugados aos pés de Jesus. Todos eles são nada diante do Senhor. E, ó Pai, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê força, assim como o Senhor fortaleceu Neemias. Nos dê condição, ó Pai, de podermos santificar a nossa vida, assim como Neemias, em primeiro lugar, ele colocou a vida dele diante do Senhor. Ele não foi pedir ajuda para os amigos, ele não foi pedir ajuda para os seus familiares, ele não foi pedir ajuda para o rei, ele foi primeiro aos pés do Senhor, porque ele sabia que só o Senhor poderia dar condições para que ele fizesse uma grande obra. E nós vamos aos pés do Senhor nessa noite,
Pai, nos dê condição, nos dê alegria, essa alegria que vem do Teu Espírito, que habite o nosso coração, que quebre as estruturas do nosso ser, para que nós possamos, Pai, fazer a obra do Senhor, proclamar o Evangelho que salva, que cura, transforma, que muda a vida do ser humano, muda o coração do homem pecador. Que o Senhor nos ajude no nosso trabalho, na nossa vida comum do lar, com os nossos amigos. O Senhor nos ajude para que possamos crescer e possamos amadurecer, e possamos, nesse crescimento e amadurecimento que o Senhor nos dá, possamos anunciar cada vez mais a fé em Jesus e a salvação em Jesus. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Agradecer hoje nós temos a presença do Lucas, né? Está aqui conosco hoje pela primeira vez. E que o Senhor te abençoe, viu, meu irmão? Nas suas caminhadas aí, pelas estradas aí do nosso país, né? Dirigindo. Que Deus te abençoe, amém? E quando estiver em Rio Verde, nós temos o maior prazer de recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo conosco. Assim como sua esposa, seus filhos são muito bem-vindos, já têm estado aqui conosco. Você também é muito bem-vindo conosco aqui. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Amém. Pai, guarda cada um, cada família aqui representada, guarda os teus filhos no trabalho, na vida comum. Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um. No nome de Jesus, nos dê fé, nos dê esperança, nos dê paz. Deus, trabalha no nosso ser todos os dias. Pedimos ao Senhor a tua proteção durante essa semana, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Você diz amém? Deus te abençoe, uma boa semana. Vamos tomar um cafezinho ali fora, em nome de Jesus.